Agora, 5h03, a gente começa essa edição com informações no Rio de Janeiro sobre a fala do presidente Lula a respeito da operação da semana passada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Ricardo Porto, boa tarde. Boa tarde, Carol. O presidente Lula falou hoje em matança e chamou essa operação policial que matou 121 pessoas, incluindo 4 policiais no Rio de Janeiro, de desastrosa. Ele defendeu também que legistas da Polícia Federal participem dessa investigação. A declaração foi dada a veículos internacionais, entre eles Reuters, AFP, Associated Press, durante a passagem por Belém do Pará, em decorrência da COP30, a Conferência Climática da ONU sediada na cidade. Nessa manifestação de hoje, Lula faz a primeira crítica direta à operação. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. E aí cabe lembrar, Carol e Nadédia, que na semana passada, logo depois da ação policial, Lula se limitou a colocar nas redes sociais uma mensagem defendendo o combate ao crime organizado, também defendeu a PEC da segurança, mas evitou criticar a atuação do governo do Rio diretamente ou mesmo das forças de segurança estaduais. No dia seguinte à operação, o governador do Rio, Cláudio Castro, foi na direção contrária à que Lula vai agora. Ele disse que a operação foi um sucesso e que as únicas vítimas foram os 4 policiais que morreram nos confrontos. Carol. Obrigada, Ricardo. Fala essa do presidente Lula que já está repercutindo bastante, né, Nadédia? A gente vai ter logo mais a repercussão dessa declaração em Brasília com a Samantha Klein, que ainda não está com a gente, mas enquanto isso a gente aciona a nossa reportagem ainda em Brasília sobre um outro assunto, que é a CPI do crime organizado. Quem está acompanhando é o Igor Cardim. Boa tarde para você. Acho que não estamos com contato com o Igor ainda. Ainda não. Daqui a pouquinho, Igor, tem muita coisa em Brasília, Nadédia, a respeito da pauta da segurança, né? A gente já falava sobre isso ontem aqui no Ponto Final, depois dessa operação no Rio de Janeiro. Vários projetos começaram a andar no Congresso, mas não tem um consenso entre governo e oposição, né? A gente tem aí a CPI do crime organizado. O governo hoje conseguiu uma vitória apertada, né? Conseguiu eleger o Fabiano Contarato para a presidência dessa CPI. A gente tem, do lado da oposição, também a tentativa de aprovar aquele projeto que equipara as facções criminosas a grupos terroristas. Essa votação foi adiada, pelo menos por hoje, né, depois de uma grande pressão do governo, que se preocupa com essa iniciativa, né, com essa tentativa de equiparar as facções a grupos terroristas, porque entende que isso poderia abrir um precedente para, por exemplo, operações de outros países, dos Estados Unidos, aqui em território nacional, vê com preocupação essa medida. E o governo tenta fazer tramitar a PEC da segurança, né, que está parada no Congresso Nacional há alguns meses, cerca de 4 meses parada por lá. Apresentou também aquele projeto de lei antifacção, que hoje é a grande prioridade do governo. A gente já tem um contato agora com a Samantha Klein, com a repercussão dessa fala do presidente Lula a respeito das mortes na operação do Rio de Janeiro. Oi, Samantha, boa tarde. Oi, Carol. Olha, repercutindo bastante aqui no Congresso Nacional a fala sobre matança, feita aí por Lula a órgãos internacionais, né, a Reuters e a Associated Press. Aqui no Congresso, a oposição está aproveitando politicamente, criticando o que chama de equívoco do petista ou até manifestações piores do que isso. Por exemplo, o líder da oposição, deputado Zucco, mandou uma nota dizendo que a manifestação é um escárnio e resultou aí que a Polícia Federal é subordinada ao governo federal, foi informada a respeito da operação e agora o governo quer posar de fiscal do trabalho das forças estaduais. Vale dizer, só lembrando aqui desse ponto, que o próprio diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues,
comentou que houve um informe à superintendência no Rio, mas naquele momento se entendeu que não era o caso da Polícia Federal também participar. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, disse que Lula finalmente saiu do armário e agora quer investigar a PF dele e classifica aí como matança o que houve no Rio de Janeiro. Sóstenes também criticou o fato de não terem sido citadas as mortes de 4 policiais. O líder do Novo, Marcel Van Hatten, classificou a definição de Lula como um equívoco. Realidade, porque ele está tratando o traficante como vítima do usuário, obviamente ele tem uma visão completamente distorcida da realidade. O que a gente viu ali acontecer no Rio de Janeiro foi uma ação policial altamente efetiva, com lamentavelmente 4 mortos, mas a gente percebe que nesse momento, para recuperar o território, a polícia precisa, com o apoio do Judiciário e do Ministério Público, fazer essas incursões. Não existe hoje como a gente fazer esse tipo de operação quando há pessoas com fuzis na mão e enfrentando a polícia sem que haja baixas. Ciro Nogueira, presidente do PP, classificou também como equivocada a manifestação de Lula. Ele escreveu nas redes sociais que Lula prova de novo que acha que os traficantes são vítimas e ainda disse que o presidente acredita que a vida de policiais vale menos que a de bandidos. Quem defendeu o governo foi o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Ele diz que a manifestação de Lula está correta, que é correto que haja uma investigação a respeito das 121 mortes, e ele ainda diz que ele próprio já tinha feito crítica nesse mesmo sentido. Eu seria obrigado a concordar, mas eu concordo politicamente com a declaração. Quem primeiro falou sobre essa violência no Rio foi eu no dia que aconteceu, já na terça-feira à tarde, porque jamais poderia fazer uma operação dessa sem nenhum critério, porque foi uma operação. Por que eu digo que é uma operação desastrada? Porque ela não teve critério nenhum, não teve sequer um concurso do governo federal, porque o governo federal não sabia, não recorreram nem sequer comunicar ao governo federal. Como é que cobra do governo federal? E depois da repercussão das manifestações do presidente, Lula foi às redes sociais e escreveu que o governo vem tomando uma série de medidas na área da segurança pública e aí citou algumas informações, inclusive de operações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e apreensões, além de ações na região da Amazônia e fronteiras. Com vocês. Obrigada, Samanta. Uma mudança de tom aí, né, na dédia do presidente, que estava adotando um discurso bastante cauteloso desde a operação, inclusive falando pouco, né, por exemplo, na posse de Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência, que foi o primeiro evento público ali com a participação do Lula. Ele não falou, não discursou, evitou falar sobre o assunto, se manifestou pelas redes sociais, chegou a divulgar ali um vídeo falando sobre a assinatura e envio para o Congresso do projeto de lei antifacção, um vídeo em que o Lula falava muito pouco, quem falava mais era o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi enviado pelo presidente ao Rio de Janeiro para uma reunião com o governador Cláudio Castro, né? O governo vinha apostando nesse discurso aí da parceria na área da segurança pública, mas hoje, nessa entrevista, aí o Lula já mudou de tom. A gente vai falar ainda mais sobre isso aqui, certamente no Viva Voz com a Vera Magalhães.